Shalom, shalom, amados. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Mais um domingo, pós-culto Glória de Sião Internacional. Hoje é dia 21 de julho de 2024. E quem esteve conosco no culto de hoje foi Lou Engle, grande intercessor desde os anos 70, nessa frente, ou desde os anos 90, agora eu já perdi a conta de quanto tempo ele está nessa jornada, mas um homem de Deus que jejua e ora pela salvação de uma nação, por uma salvação de uma geração. E nós começamos a adoração hoje com o Chuck, já dizendo, receba uma nova unção. Então, receba uma nova unção em nome de Jesus. Brasil, receba uma nova unção nesta semana, em nome de Jesus. Nós cantamos, coisa rara, né? Então nós cantamos a respeito da vinda do Senhor, da sua segunda vinda. O Senhor vem, ele vem vindo. E há um som que está varrendo esta terra, e está se referindo aos Estados Unidos da América, porque eles estão lá, mas nós declaramos que há um som que está varrendo o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, dos quatro cantos do Brasil. Deus está liberando ventos. Há uma mudança nos ventos neste tempo, e o Senhor diz: desperta-te, levanta-te e ouve o teu chamado. Então, ouça você individualmente esse clamor e esse chamado do Senhor. Desperta-te, levanta-te, ouve o teu chamado. Agora declara sobre a tua cidade e a tua nação. São Paulo, desperta-te, levanta-te e ouve o chamado do Senhor para ti. Brasil, desperta-te, levanta-te e ouve o chamado do Senhor para ti. Corresponde, Brasil, em nome de Jesus. A noite está acabando, mais uma profecia que veio com línguas. Noite está acabando e o dia está raiando, e há um comando para nos levantarmos, os nossos pés, os nossos artelhos, os nossos joelhos, toda parte do nosso sistema musculoesquelético espiritual precisa se levantar agora, pois a noite está acabando e o dia já vem raiando. Jamais tire a sua armadura. Muitos de nós temos lutado com problemas de rachaduras e sujeiras e mau encaixe das nossas armaduras, mas você tem tirado a sua armadura por causa disso. Não tire sua armadura, deixa Deus consertar a sua armadura por meio do seu arrependimento, da sua confissão, do seu perdão. É assim que a sua armadura, as brechas são fechadas novamente, a sua armadura é consertada, amém? Mas não tire sua armadura, a não ser que Deus te leve para um lugar onde Ele quer que você tire a armadura, porque Ele quer te dar descanso, Ele quer te mandar para um mikveh, para um batismo, Ele quer te dar um banho de purificação. Há momentos e momentos, mas no dia a dia, a não ser que Deus te leve num lugar para tirar a sua armadura, não tire sua armadura, amém? Em nome de Jesus. E eu sinto que nós precisamos dizer, Brasil, não tire sua armadura. E nós vamos dizer então, como Brasil, nós não tiraremos a nossa armadura em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós não tiramos a nossa salvação, nós não tiramos a verdade, nós não tiramos a justiça, nós não tiramos a preparação do Evangelho da Paz, nós não nos livramos da palavra de Deus, nós não tiramos a nossa fé. Nós vivemos de fé em fé, de força em força, de glória em glória, de vitória em vitória, sempre munidos da nossa salvação, da verdade de Cristo, da justiça de Deus, da preparação do Evangelho da Paz, da verdade, da perfeita verdade e palavra de Deus e fé. Nós vamos avançar com tudo isso, constantemente avançando e aumentando e acelerando em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus diz assim, eu estou intervindo, estou enviando tropas celestiais e estou levantando as tropas da terra e estou trazendo a sinergia entre as minhas tropas e elas agirão em uníssono, todos ouvindo o comando do comandante de Deus, o comandante dos exércitos de Yahvé, que é Yeshua Emanuel, Yeshua HaMashiach. Amém? Todos precisamos ouvir o comando de Deus. Obrigada, Senhor, por enviar essa intervenção de tropas. Levanta os teus intercessores no Brasil. Levanta os teus intercessores em Israel.
Levanta os teus intercessores nos Estados Unidos da América. Essas três nações que parecem estar entrelaçadas, Senhor. E ajuda-nos a entrar nesta guerra espiritual, munidos com a tua estratégia, as tuas armas, as tuas ferramentas, que nós tenhamos os nossos tempos alinhados com os teus tempos, a nossa vontade alinhada com a tua vontade, que nós sejamos totalmente submetidos a ti, rendidos a ti, submissos a ti, Senhor, obedientes, rápidos na obediência, para que sejamos um exército eficaz, em nome de Jesus. Nós declaramos que tu és o nosso comandante, Jesus. Não há outro, não há outro, não há outro. O Chuck trouxe uma palavra que eu só escrevi muito rápido, então não sei se eu estou com ela inteira aqui, mas ele falou de uma mediação divina que Deus estava clamando, que ele estava enviando como resposta ao clamor. Haveria uma mediação divina em eventos da terra, um realinhamento de nações, porque um novo dia estava por raiar. Então ele enviava anjos e mediadores para nos ajudar nessa batalha. Não mediadores além de Jesus, vocês estão entendendo, né? Mediadores dentro da batalha, generais e etc. Mediador Jesus é único. E então nós cantamos que haveria um nascimento, um avivamento e um clamor perguntando: aonde estão os intercessores lamentadores? Onde estão os intercessores que choram? Onde estão os Jeremias, né? Onde estão os intercessores que clamam, que choram, sob a direção e inspiração do Espírito Santo? Onde estão homens e mulheres que clamam e choram pela nação? Senhor, nós te pedimos aqui no Brasil também, levanta os intercessores que choram e levanta os intercessores que clamam, que choram no Espírito, gerando como em dores de parto para que haja o nascimento da nossa nação, o novo nascimento do Brasil, que está tão próximo, Senhor, em nome de Jesus. Traz o avivamento em nós, porque é tempo de avivamento, é tempo de nascimento. Deus está tirando as vendas da nossa ideia de que o avivamento vem de fora, porque o avivamento está dentro de nós. Então declare, o avivamento já está dentro de nós. Por quê, amados? Nós fomos criados com a predestinação da eternidade em Deus. Nós fomos criados, vestidos e revestidos de Cristo. Nós somos criados com o capacete da salvação, nós somos criados com vestes de salvação e vestes de louvor. Tudo isso nós perdemos na queda e é restaurado quando nós entramos novamente em Cristo. Nós já somos predestinados à salvação, porque nós fomos criados em Adão com essa predestinação, com esse destino. Então nós precisamos saber que o avivamento ele já está dentro do nosso DNA. Ele precisa ser ativado, ele precisa sair da prisão na qual está. Ele precisa sair das cadeias que o aprisionam. Então quero que nós declaremos, como nós declaramos durante o culto: Senhor, tira as vendas dos nossos olhos. O avivamento não vem de fora. O avivamento já está dentro do nosso espírito, já está dentro do nosso DNA. E porque nós estamos assentados com Cristo Jesus em lugares celestiais, e porque nós estamos dentro do tabernáculo vivo que é Jesus, ele é o fator, a chave do avivamento, está no sangue dele, e o Espírito de Deus está habitando em nosso espírito, e do Espírito de Deus vem o sopro que move as chamas desse avivamento no nosso sangue, pelo sangue de Jesus que corre em nossas veias. Então o avivamento está dentro de nós. E nós declaramos: haja o nascimento agora desse avivamento, haja o nascimento agora deste avivamento, haja o novo nascimento do Brasil, em nome de Jesus, por meio deste avivamento, em nome de Jesus. Nós fomos chamados para ter poder, força e autoridade. O Chuck trouxe a palavra e nós cantamos isso durante o culto. Nós somos chamados, diga assim: eu fui chamado para ter poder,
força e autoridade. Por isso eu tomo de volta aquilo que o inimigo roubou, porque ele me enganou, eu abri a brecha e ele tomou. Senhor, gera em nós o arrependimento necessário, nós nos arrependemos para tomar de volta o que foi roubado. Perdoa-nos porque nos deixamos enganar e abrimos essas brechas. E cada um de nós precisa ir na presença do Senhor para ver onde foi que aconteceu esse processo e fazer esse concerto com o Senhor, fechando essas brechas, expulsando aquilo que entrou e tomando de volta aquilo que foi roubado. Amém? Em nome de Jesus. Faça esse exercício essa semana. Há uma diferença entre dignidade e destino. Há uma diferença entre dignidade e destino. Nós faremos, declare isso, eu farei o que for necessário para romper, para que eu entre no meu próximo chamado, dessa próxima estação. Eu encontrarei o meu destino e eu entrarei em meu destino. Eu entrarei na plena identidade do que Deus me criou para ser e viver, em nome de Jesus. Senhor, nós brasileiros faremos o que for necessário para romper o Brasil para o seu próximo chamado. O Brasil entrará em seu destino e na plena identidade do que Deus o criou para ser e viver, em nome de Jesus. E para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Declare: eu sou filho de Deus. E o Brasil é uma nação, ovelha, filha de Deus. Amém. Veio uma palavra em relação a resetar tempos e leis. Deus está resetando, restabelecendo, reorganizando e reordenando. Ele está dando um novo start em certos tempos e leis. E nós precisamos estar realinhados e alinhados com esses tempos e leis. Então, eu não sei muito bem como vai ser isso, mas vamos dizer: Senhor, em nome de Jesus, me realinha com os tempos e leis dessa estação. Se eu estiver fora do prumo, preciso que o Senhor me coloque no prumo, porque eu quero estar andando contigo o tempo todo, eu quero estar no teu passo, não no meu passo, no teu tempo, não no meu tempo. Ajuda-me, Senhor, a entender os portais do tempo, para que o Senhor possa me levar, passado, presente e futuro, na intercessão, na profecia, nos decretos que precisam ser liberados pela minha boca e pelos meus pés, aonde quer que eu pisar, e pelos movimentos que o Senhor tem para liberar por meio desse instrumento que eu sou, que o meu corpo é nas tuas mãos, para que eu possa liberar a frequência que o Senhor tem para eu liberar nesse tempo, em nome de Jesus. E assim seja para o Brasil também. Alinha, Senhor, o Brasil nos teus tempos. No resetar das tuas leis para o Brasil, Senhor. E levanta esse remanescente de intercessores e adoradores brasileiros para que nós entremos, Senhor, na frequência do som e do vento que o Senhor está soprando sobre esta nação hoje e que nós possamos andar pelas ruas liberando o movimento que o Senhor tem, o decreto que o Senhor tem, o som que o Senhor tem, o decreto intencional, a palavra intencional que precisa ser liberada onde quer que o Senhor nos levar, onde quer que o Senhor nos leve neste tempo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que sejamos um exército, um só corpo contigo de fato, mãos correspondendo com as tuas mãos, joelhos correspondendo com os teus joelhos, quando dobrar, quando correr, quando andar, quando saltar, quando se posicionar firme. Cada um de nós no lugar certo, correspondendo contigo. E então nós cantamos o Salmo Isaías 6 e o Salmo 84 meio que misturados. O Salmo 84 diz, versículo 10:
Senhor dos exércitos, versículo 8. Yahvé, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Dá ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque Yahvé Deus é sol e escudo, Yahvé dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Yahvé dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Aleluia. Glórias ao Senhor. E junto com isso nós cantamos também Isaías 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, Isaías diz: Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés, e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. E então Isaías cai em si do lugar onde está e percebe que ali ele pode morrer, porque ele é um homem de impuros lábios, como todos nós o somos. E então vieram muitas palavras e muitas situações e testemunhos com essa adoração mesclada. Nós cantamos muito, Senhor, nós ansiamos por Ti, somente a Ti, e te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. O Brasil te exalta, Senhor. E houve uma palavra, Senhor, destrava o louvor do Brasil em todos os lábios. Destrava os louvores do Brasil, que nós possamos meditar em Ti, e dos nossos lábios saia o fruto dessa meditação em forma de adoração. Por causa de Isaías 6, a situação de Isaías é que está acontecendo uma mudança de governo, e por causa dessa mudança de governo da nação, Isaías vê uma dimensão nova da glória de Deus. Então, Senhor, nós te pedimos uma mudança de governo em nossa nação. E quando essa mudança vier, Senhor, nós cremos, até mesmo antes, se o Senhor assim quiser, nós cremos que haverá uma mudança das dimensões de glória que a tua igreja vai presenciar, vai contemplar, vai vivenciar. Nós queremos ver a tua glória, que haja uma aceleração e uma nova dimensão de revelação e visão para a nossa nação, para os Estados Unidos da América, para o Brasil, para Israel, em nome de Jesus. Amém? E então, lembrando que em Isaías 6, Isaías vê os anjos repetidamente cantando Santo, 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 Santo ao Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Santo, 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 a Yahvé dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 a Yahvé dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E um dia a Linda, esposa do Robert, ela leu isso e ela pensou, gente, mas que tédio. Por que eles estão fazendo isso, né? O dia inteiro, todo dia, é muito, né? E aí Deus a levou num arrebatamento e ela se viu na sala do trono ouvindo isso, e então ela só conseguiu enxergar os pés do Senhor e ela começou a orar em línguas. Foi quando ela foi batizada em línguas, e ela em línguas estava dizendo junto com ele, Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos, e ela falava, a sensação que ela teve é que ela precisava falar de novo, que ela precisava falar, ela não conseguia parar de dizer aquilo, era um impulso que vinha do seu espírito e que ela tinha de declarar aquilo. Então, ela, quando voltou dessa experiência, dentro da experiência, ela mesma falava, mas eu nunca teria dito uma coisa dessas, por que eu disse uma coisa dessas? E ela entendeu que é porque muita gente realmente diz coisas assim. E coisa mais chata ficar lá, santo, 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 não quero isso para minha vida, né? As pessoas que zombam de Deus, que não entendem absolutamente nada de Deus e tem uma fraqueza emocional, uma fraqueza, uma imaturidade emocional em várias outras áreas, especialmente espiritual, quando não conseguem entender alguma coisa, menosprezam aquela coisa. Muitas vezes as pessoas são tão inteligentes, mas quando elas não conhecem, elas conhecem de tudo, mas aquilo que elas não conhecem, elas desdenham, tiram o crédito daquilo, porque afinal de contas, se elas não conhecem, não deve ser importante, né? É uma forma de defesa
Nós precisamos compreender para ter compaixão e empatia dessas pessoas, né? Empatia nem tanto, porque a gente tem uma dificuldade, eu acho, de entender como pode, mas um dia nós também não entendemos, né? E então, fica a dica, quando nós deixamos Deus nos levar a essa nova dimensão de sala do trono, nós temos experiências da pessoa de Deus e de coisas bíblicas que antes nós não poderíamos compreender. E Deus, a sua glória, a sua majestade, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua plenitude, são coisas essas palavras são tão poucas para conseguir alcançar, descrever quem é de fato o nosso Deus, nosso Rei majestoso, conquistador feroz, leão de Judá, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que deu a sua vida. É tudo tão pequeno em termos de palavras quando você entra nas dimensões da sala do trono, quando você entra no Espírito, na dimensão da criação, da glória, da bondade, do poder de Deus. As palavras desaparecem e muitas vezes nós nem conseguimos usar palavras em português. Nós temos de adorar com o Espírito Santo. Rialaradatsor, madkateria sheriadator, madkateturnezakai, torre galaria chuvranda coia lá. E às vezes a gente não consegue nem falar, só chora ou só ri, porque o nosso corpo físico e as nossas emoções deste lado da eternidade não conseguem alcançar essa beleza, essa intensidade que pode nos matar, mas que veio para nos salvar e nos resgatar. Então, muitas vezes nós não temos experiências. Não critique as experiências que você não teve. Busque tê-las. Elas são maravilhosas, são gloriosas. Davi as teve, Isaías as teve, Jeremias as teve, os profetas todos as tiveram, os apóstolos tiveram. Não desdenhe de algo que você não teve simplesmente porque você ainda não alcançou, amém? Creia e espere no Senhor e continue adorando-o com suas faculdades mentais, o seu raciocínio, o seu culto racional, continue entregando isso ao Senhor. Um dia, quando Ele decidir, Ele te leva em outras dimensões para que você possa experimentar da sua glória, amém? Em nome de Jesus. E então nós dizemos que vamos tomar de volta aquilo que o inimigo levou. Já fizemos isso, né? Já estamos aqui embaixo, no fim da nossa página. Ok. A última coisa que eu falei foi que quando nós virmos a glória de Deus pela mudança do governo, haverá uma aceleração e nós teremos novas dimensões de revelação e visão. Em nome de Jesus. E então, Lou Engle começa a ministrar, e a ministração dele foi extremamente rápida e difícil e complexa, porque ele passeou no tempo de forma totalmente desorganizada, como todo bom profeta, e então eu não tenho nenhuma parte da história para te contar. Mas ele estava dizendo, o testemunho que ele queria trazer para nós, de como ele chegou nesse momento em que ele está fazendo ele está conclamando, ele está dando um chamado de ajuntamento, ele está mobilizando os Estados Unidos para que 1 milhão de mulheres se levantem e se reúnam no Passeio Nacional em Washington, D.C., num mover de Esther. Ele acabou de sair de uma conferência de Déboras com a Cindy Jacobs, em que ele viu o lugar onde eles estavam como um monte Tabor. E ele falou, ele viu como se fosse Débora chamando Baraque para descerem para o vale para enfrentarem o exército de Cícera. E que as Déboras estão se levantando com seus baraques, é tempo. E o território do Monte Tabor é o território de Issacar. É um povo que conhece tempos e estações. E é tempo das Joéis. Como é que chama em português? A Jael. Jael. É tempo das Jaéis se levantarem para matar Cícera. É tempo de pegar o, como é que é? O prego, aquele prego gigante a estaca, obrigada, a estaca da tenda e cravar na cabeça do principado.
Então, estamos num tempo de intensa guerra, amados. É um tempo de intensa guerra. E nós precisamos deixar Deus nos mostrar, e nós precisamos buscar isso, qual que é o enredo da narrativa dele na história das nossas vidas. Porque Deus está escrevendo as nossas vidas num livro, certo? E ele conhece o início e o fim. Ele escreve tudo e ele sabe tudo que está lá, do começo ao fim. Qual é o enredo da história de que Deus está escrevendo nas nossas vidas? Como foi que ele fala de Abraão como se Abraão fosse um exemplo magnânimo de fé, mas Abraão era uma montanha russa de emoções e de acertos e de erros, como todos nós somos. Então a nossa vida pode ser assim, mas o enredo que Deus está traçando nessa narrativa da nossa vida é onde nós começamos na fé e qual é a nossa trajetória de fé. E essa trajetória precisa ser uma linha ascendente. Eu sempre gosto de dizer que a nossa jornada, primeiro, ela é cíclica, certo? Ela é diária, semanal, mensal e anual. Então, ela está sempre dando voltas. É o fim do primeiro dia, o fim do segundo dia, é o fim da primeira semana, é o fim do primeiro mês, é o fim do primeiro ano. Então, nessa jornada cíclica, nós temos altos e baixos. Então, nós somos pessoas, nós não somos extremamente constantes o tempo todo, mas nessa jornada cíclica nós estamos sempre numa ascendente. Quando Deus olha esse enredo da história, da profecia que ele tem para as nossas vidas, ele vê o ponto inicial e o ponto final, e deve ser uma linha sempre ascendente, como ele fala que é na vida de Abraão. Então, qual é a profecia que Deus te deu, na qual você se agarra no seu chamado? O Lou Engle, ele conta que teve um dia que ele falou para Deus, como eu faço a América se arrepender? Como eu faço para a América se voltar para Deus novamente? Nós estamos desviados, o que eu posso fazer para ajudar a América? E esse momento de clamor que ele teve é um momento que Deus deu uma experiência para ele, e a partir daí, todas as suas experiências e sonhos fluem desse momento de intimidade, de clamor que ele teve com Deus. E muitos de nós, ao longo da nossa caminhada, temos alguns desses momentos em que nós recebemos um toque de Deus especial. Então, pede para Deus te trazer à memória esse momento, essa intercessão, esse dia que você chorou, 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 porque você sentiu no Espírito, que o seu choro era do Espírito Santo, e você pedia algo para Deus que não era bem só você pedindo, era o Espírito Santo em você, né? E qual foi o trato que você fez com Deus? Qual foi a aliança que você fez com Deus? O que que ele falou que você faria? Qual foi a profecia? Qual foi a promessa que você recebeu dele? E lembre-se de correr com isso, porque Abraão levou 25 anos para ter o seu filho, é o resultado da sua promessa. E o Lou Engle disse que ele mesmo também levou 24, 25 anos. Então, às vezes as nossas promessas levam décadas e nós não podemos desistir delas, nós precisamos seguir alimentando e orando e adorando ao Senhor e deixar Ele fazer o caminho acontecer. Nós correspondemos com Ele, porque dele é o querer e o efetuar. Quando nós nos rendemos, é algo voluntário, você se rende, ele faz. Não é o que ele faz em você, manipulando você. Nós não somos robôs. Ninguém é predestinado à salvação, todos nós somos predestinados à salvação, mas ninguém que não escolhe recebe. Deus não força ninguém a entrar nos seus caminhos. Ele nos dá experiências, algumas delas mais fortes, outras mais fracas, mas o nosso livre-arbítrio está ali. Nós podemos dizer sim e não. Às vezes a gente fala, não tive escolha, teve. A gente sempre teve escolha. É a nossa forma forte de dizer, foi tão forte aquela experiência que eu não tive escolha, né? Teve. E você escolheu a coisa certa, você escolheu corresponder com ele. Ele sabia exatamente o quão forte tinha que ser o chacoalhar, né? Quão forte tinha de ser a experiência para que você dissesse sim, mas você ainda assim teve de escolher. Eu digo isso porque hoje em dia tem gente falando, ainda nós estamos naquela coisa, né? Deus criou alguém para a perdição. Todos fomos criados em Adão com o destino da salvação. Logo, nenhum ser humano puro, que é ser humano, que não é nefilim, que não é mistura, todo ser humano puro, tem o destino da salvação.
Agora, cada um de nós temos de escolher essa salvação, quer seja no leito de morte, quer seja no início da vida, quer seja onde quer que seja, como quer que seja, temos a opção. Se você discorda de mim, não tem problema nenhum, fica à vontade. Nós podemos concordar em discordar. Amém? O importante é que Deus nos ama e morreu na cruz por todo ser humano na face da terra. Fica a dica. Então, qual é o enredo? Qual é a linha? Qual é a narrativa de Deus para as nossas vidas? E Deus, ele é muito poético nosso enredo, no enredo que ele cria. Ele não cria uma equação matemática, que seria muito chato, né? Aí eu fiquei pensando, um matemático mesmo deve achar que matemática é poesia. Aí eu pensei, que será, Deus, que a gente pode usar? Tem algum exemplo melhor? Porque quando eu vejo a matemática, o que a matemática faz, eu acho que para mim é poesia. Eu não entendo bulhufas. É uma poesia que eu não entendo, tipo Shakespeare, sabe? Eu não entendo mesmo. Mas não é uma coisa chata, não é uma coisa que é entediante. A poesia, a narrativa poética, o enredo poético que Deus tem na nossa jornada de vida. Especialmente porque a gente tem esses altos e baixos, então tem que usar de poesia, tem que ser muito criativo, né, para nos ajudar a vencer as nossas próprias carnalidades. Então nós somos um sonho ambulante, ele disse. Ele foi muito bonito isso, porque ele falou assim: você é um sonho que Deus sonhou, aí ele colocou um corpo nesse sonho que é você. Então, você é um sonho de Deus que anda para lá e para cá, e você escolhe se você vai viver esse sonho mesmo ou não. E como é que, se você colocar num gráfico, como é que é esse sonho? Quero que você imagine isso. Então, você desenha aí num papel em branco a vida de José. José era amado do seu pai, certo? Faz um gráfico assim para cima. Ele é amado do pai. Aí ele era odiado dos irmãos que morriam de inveja. Aí ele ganhou um super casaco lindo, maravilhoso do pai. Os irmãos morriam de inveja de novo. Ele teve um sonho que ele seria governador, que ele seria regente sobre todos. Aí os irmãos o odiaram ainda mais, botaram num buraco, venderam como escravo. Ele foi para Potifar e governou sobre a casa de Potifar. Aí ele acabou na cadeia, ele governou como chefe da cadeia. Aí ele ficou lá de molho, de molho, de molho, até que ele virou, né, o segundo depois de Faraó. E aí, se você reparar nesse desenho que você fez aí, você tem uma coroa. E aí ele disse: qual é a chave da nossa promoção? Anota. É lição de casa. Qual é a chave da nossa promoção? Óbvio que é perdoar aqueles que nos feriram ao longo do caminho, porque José, para ser totalmente promovido, teve de aprender a perdoar todas as pessoas que o feriram até ali, e no fim ainda teve de perdoar os seus irmãos quando eles vieram ter com ele. Então nós precisamos vigiar as nossas reações. Porque, amados, se vocês não foram perseguidos ainda, espera que vem, nós seremos ainda grandemente perseguidos. Mas, se você já foi muito perseguido, quais foram as suas reações a essa perseguição? Você odiou os perseguidores, você os maldisse, caluniou, né? Você destruiu a reputação deles, você fofocou para todo mundo o que você achava dessa pessoa, ou você os perdoou e os abençoou e os liberou e no fim das contas os ajudou a vencerem e se arrependerem e a serem crentes de verdade. As nossas reações vão nos. A nossa promoção vai depender das nossas reações. Perdoando aqueles que nos feriram, nos arrependendo quando ferimos os outros e caluniamos e etc., nos arrependendo pelos nossos próprios erros também, porque nós também muitas vezes olhamos para o irmão. Vocês acharam que vocês não iam ouvir isso hoje, né? Muitas vezes nós olhamos para um irmão e nós queremos o dom dele, nós queremos a vida dele, porque nós achamos que é tudo muito fácil para ele, porque ele é a última batatinha do saco, eu também quero ser. E o que você está demonstrando aí? A inveja, que é pecado. Por causa dessa inveja, você acaba querendo o mal dessa pessoa. É uma coisa que está na carne, amados. Tem ações e reações que são em cadeia. Então, nós precisamos cuidar do que pensamos dos outros. Por que queremos desejar os dons dos outros quando Deus nos deu o nosso próprio dom? E lembrando,
O cotovelo jamais vai conseguir ser ombro, vai dar muito ruim ter um cotovelo aqui nessa posição. Não cabe aí. Assim como a mão, não adianta ela querer estar aqui, ela não vai, né? Não serve para nada ela aqui. Ela precisa estar na ponta do braço, onde Deus a criou para estar. Então, saiba qual é o seu lugar no corpo, não despreze ou menospreze o seu, porque você queria o do outro. Você não sabe o que o outro passa. Você não sabe que debaixo do ombro tem um sovaco? Pois é. Eu sei, debaixo da unha tem sujeira de vez em quando, mas debaixo do ombro tem sovaco, então, né, dedos não queiram ser ombro e ombro não queiram ser dedos, cada um no seu lugar no corpo, para que o corpo seja bem afinado, ajustado, alinhado, sintonizado com o cabeça que é Cristo. E assim nós honramos a Cristo que escolheu o lugar de cada um de nós, escolheu o dom, escolheu o lugar que nós nasceríamos, tanto em termos de família, como sociedade, como país, como lugar geográfico. Amém? Tempo na história. Nós precisamos confiar que o Pai sabia muito bem aonde estava nos plantando, apesar da queda do mundo caído. Então, nós precisamos buscar saber quem somos. João Batista não tinha crise de identidade. Ele sabia que era a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. E ele sabia quem ele não era. E em Mateus capítulo 3, eu amo esse texto, a gente usa em muitos dos nossos seminários. Estava ali João Batista pregando no deserto da Judéia, versículo 2, ele diz assim: arrependei-vos, pois é chegado, é próximo o reino dos céus, que é Jesus, que é o portal que nos reconcilia para com o Pai. Porque esse é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aí, João vira e fala assim no versículo 11: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, eu sou o que vem antes, eu preparo o caminho, eu estou batizando vocês com água. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou aquele que vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo, porque eu não posso te dar um novo nascimento, porque eu não vou morrer na cruz por vocês. Ele vai te dar um novo nascimento. Quando o seu espírito nascer de novo, aí ele pode te batizar com o Espírito Santo. E aí lá no fim da era, ele vai te batizar com fogo também. O que é o batismo de fogo que a gente tanto quer? Sigamos lendo o texto. A chave está sempre no texto. Versículo 12, está falando de Jesus. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Ele levanta, ele pega o que está na eira. E o que acontece na eira mesmo? Você vai na colheita, foi-se na colheita, certo? Você está cortando o joio e o trigo juntos. Você traz tudo para cima da eira. Aí você pega um boi com um pedaço de madeira, você sobe em cima da madeira e o boi vai andando e aquela madeira vai amassando, vai pressionando, vai debulhando tudo que está ali em cima. Então está separando a palha do grão, da casca e tudo mais. Quando o boi passou essa pressão toda da colheita, Jesus vai com a sua pá, joga tudo. São duas pás diferentes. Uma é a pá que joga tudo para o ar, e aí o que é leve, não tem peso de glória, não tem substância de Cristo, voa para os arredores daquela colina. E o trigo cai no chão mesmo. O trigo, ele pega uma pá que segura mesmo, e joga no celeiro. Aí ele vai nos arredores dessa eira e vai juntar toda a palha, todo o feno, todo o joio, tudo que soprou no vento, e onde que ele vai jogar mesmo? Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Vai para a fornalha, para queimar e destruir. Então, quando a gente passa por provações, é isso que está acontecendo, é um batismo de fogo. Estamos sendo provados para ver o que tem de essência de Cristo aqui, o que tem de peso de glória, o que é feno, madeira, palha,
o que tem de impureza nesse ouro, nessa pedra preciosa, nessa prata. Isso tudo precisa queimar. E aí Deus vai tirar, o que vai sobrar é o que é bom, o que é puro. Então, a provação é para isso, é esse batismo de fogo, que é excelente, que é dolorido, que é horroroso, mas que é maravilhoso. E nos últimos dias nós vemos que esse batismo não veio só para os discípulos e para os apóstolos da igreja primitiva, da igreja de Atos, em que eles todos morreram mártires, e a prova da sua fé foi que eles não negaram a Cristo, mas morreram por causa de Jesus. Em tempos que estão por vir, em meio a esse avivamento, virá também uma grande perseguição, uma grande apostasia, uma grande tribulação. Todos esses abalos vão acontecer juntos. Nós não tivemos um grande apagão, quando que foi? Ontem, antes de ontem, de sexta para sábado, sábado de manhã, ou domingo de manhã, nem sei quando que foi, na semana passada, aconteceu o maior apagão de toda a história, causado por um bug lá de uma atualização do Microsoft nos computadores que regem toda a nossa internet. Não soube explicar, com certeza, mas vocês meio que sabem melhor do que eu estou falando. Isso não é algo à toa. Não houve um atentado contra um ex-presidente americano à toa e em seguida um grande, como é que chama? O que eu falei? Um grande apagão. Nós estamos vendo alguns vulcões importantes entrando em erupção ou acordando, estamos vendo alguns terremotos importantes acontecendo de novo juntos. Ainda não estamos no período dos grandes abalos, mas né, de vez em quando dá uma acordada e tudo entra em ebulição, depois parece que dá uma acalmada. Mas isso é tudo para nós nos prepararmos, não perdermos de vista que os tempos estão chegando. E nós estamos nesse tempo. E a coisa mais importante que vai acontecer nesses tempos é a grande colheita. E aí nós nos posicionamos, ou como aqueles que vão ser colhidos, porque não sabíamos que não éramos cristãos ainda e precisamos ser colhidos para a colheita de Cristo, ou descobrir se somos joio, descobrir se somos trigo mesmo, e sermos preparados para sermos os trabalhadores dessa seara. E falando de colheita, um, o Lou Engle, dentro do enredo da história que Deus escreve na vida dele, uma frase que ele pegou de um livro que ele leu é que, primeiro, é que Deus é o Senhor da história, e segundo, que por causa disso nós precisamos descansar na maestria da sua caligrafia. Deus sabe o que está escrevendo, como está escrevendo em nós, porque nós somos suas cartas escritas pelo próprio dedo de Deus. Então, descanse na maestria da caligrafia de Deus. Confie no que Deus está escrevendo e se submeta, se renda ao que ele está. Não resista, senão vai ficar um negócio ilegível. Porque Deus quer escrever uma coisa e você quer fazer outra. Qual que é a marca registrada de um crente maduro? Quanto mais maduros nós formos, mais submissos seremos. De novo, o crente que não é maduro, ele é independente. A imaturidade é simplesmente um resultado de você nunca ter deixado de ser independente. Nós já nascemos em Adão, independentes de Deus. Adão quis ser independente, ele quis agir fora da primícia, fora do princípio estabelecido por Deus, achando que talvez ele soubesse melhor. Então ele se tornou independente. Então o crente imaturo, ele ainda está independente. Quanto mais maturidade nós ganhamos, mais dependentes nós somos. Nós não queremos Deus fazendo isso e eu fazendo outra coisa. Quanto mais dependente, mais eu fluo junto com Deus e eu quero grudar nele. Então, quanto mais maduros formos, mais descansados estamos na maestria da caligrafia de Deus ao escrever o enredo da nossa história de acordo com o chamado que ele tem para nós, de acordo com a identidade que ele tem para cada um de nós. E nós precisamos novamente aproximarmos da chama daquela profecia, daquele tempo de intercessão que nos marcou e nos deu o nosso chamado e identidade.
Deus está escrevendo a narrativa para os Estados Unidos, para o Brasil e para Israel. E nós precisamos viver na sombra da profecia dominante de nossas vidas. Qual é a sombra dominante da profecia para os Estados Unidos? Qual é a profecia? Qual é a profecia para o Brasil? Como eu posso viver à sombra dessa profecia dominante? Qual é a profecia dominante sobre a minha vida? Qual é o meu chamado? Que quando Deus falou comigo da minha identidade, do meu nome, significado do meu nome, que foi a minha experiência, uma delas, né? Quando Deus falou, eu te enviarei para isso, eu estou vivendo, a pergunta seguinte é, depois de saber o que que é, eu estou vivendo a sombra desta profecia, à luz desta profecia, de acordo com o que o Espírito Santo está movendo nesta profecia hoje, a cada dia de hoje. E então, numa crise nacional, dentro da narrativa do enredo do Lou Engle para os Estados Unidos, dentro do chamado dele, ele diz que, bem, uma nação em crise nada mais pode fazer do que orar e jejuar, de acordo com Joel 2. E então ele conta a história de como reuniram milhares de pessoas nos estádios, nos movimentos do Decol, e juntou com uma profecia do Bob Jones, em que ele disse que 100 mil LGBTQ+, né, sopinha de alfabeto colorido, seriam a primeira onda dos que seriam alcançados nesse mover de intercessão de Esther. E então ele misturou muitas coisas aqui, então eu vou tentar trazer mais ou menos. Ele falou assim, olha, esses sopinha de, eu não quero ser cancelada nas mídias, eu vou usar esse termo, sopinha, tá bom? Sopinha de letrinhas coloridas, sopinha, vocês entenderam? Que esse povo que está debaixo desse jugo, desse engano, desse peso, dessa podridão, eles seriam alcançados e eles seriam como as águias do mover de avivamento. E muitos deles abririam mão até mesmo, eles seriam restaurados, curados, a sua identidade restaurada, reorganizada e realinhada com a perfeita criação de Deus e se tornariam celibatários, escolheriam a paixão por Jesus acima de qualquer outra coisa e se tornariam guerreiros e intercessores na primeira onda, ou eles seriam a primeira onda desse avivamento para a grande colheita. E sendo eles as águias, o Bob Jones vira e fala, nós precisamos de gansos selvagens que voem em formação de V para abrir caminho nas dimensões do espírito, destruindo os principados e potestades e tudo mais. Os guerreiros seriam os gansos, e aí ele vira para o Lou Engle e fala, você é da tribo dos gansos selvagens. E então eles veem, né, qual foi a intercessão que aconteceu para o grande movimento de avivamento dos anos 70 dos hippies. Foi a oração de Deus falou para ele num sonho que ele respondeu ao clamor de milhares e milhares de mães que haviam perdido os filhos no movimento de contracultura dos anos 60. Então, elas estavam clamando, e aí Deus envia o avivamento dos anos 70, dos hippies. Ele conta alguns sonhos que ele teve aí. E tem uma outra coisa importante, sem entrar no Roe versus Wade, que é muito difícil de eu entender aqui, que seria os projetos de lei e dos precedentes de casos nos Estados Unidos em relação ao aborto, se pode, se não pode, quem não pode, que foi revertido e derrubado recentemente, não sei se em 2017, não lembro agora qual foi o ano, ou se foi agora 2019, 20, sei que foi recente, foi acho que debaixo do Donald Trump, se não me engano, foi depois do Trump entrar. Mas tem uma outra coisa importante que era que ele tinha visto 2 furacões, um da agenda da sopinha e o outro da agenda da matança de babies. E que para eles terem autoridade
contra essas duas agendas desses dois furacões, primeiro eles tinham de ter todas as suas brechas fechadas e eles tinham de estar assentados em Cristo Jesus em lugares, com Cristo Jesus em lugares celestiais. Para eles poderem ter autoridade, havia uma certa maturidade e restauração de identidade e humildade antes que eles pudessem guerrear contra esses dois furacões da agenda das sopinhas e da agenda da matança. E para finalizar, eu espero que alguma coisa esteja fazendo sentido para vocês, amados, porque realmente foi muita informação muito rápido. Então, ele está vivendo a sombra da profecia que Deus lhe deu, e aí ele pediu para Deus uma confirmação sobre essa coisa de 1 milhão de mulheres, né? E ele teve um sonho, e o sonho eram duas palavras, fator delta. E ele acordou super feliz, entusiasmado, porque Deus respondeu, mas ele não tinha a mínima ideia do que era fator delta. Aí ele falou, ele acordou, ai, que legal, o que é isso? Me dá outro sonho para eu entender. Aí ele dormiu, teve outro sonho. Nesse outro sonho ele estava num corredor, passou por ele um general, alguma coisa do exército, e ele perguntou para o general o que é o fator delta. E o general respondeu, é um líder de milhão, um líder de milhões, um líder sobre 1 milhão. Né? A gente tem centurião, que acho que é líder sobre 10, ou alguma coisa assim, ou sei lá, existe um calibre de líder no exército que lidera 10, lidera 20, lidera 50, sei lá como que é nos exércitos. Então, esse delta, fator delta, é uma pessoa que lidera 1 milhão, que foi a confirmação que ele recebeu. E aí ele entra em 2017, ele chega no futuro, quer dizer, no mais presente, mais recente presente, e ele menciona a curiosidade de os bruxos em todo o mundo terem se reunido para amaldiçoar o presidente Trombeta em 2017. O que nos deveria fazer perguntar por quê? Por que as trevas amaldiçoariam o Trombeta? O que ele representaria em termos de ameaça, né? E ficou a pergunta no ar. Eu acho que a gente está falando só disso hoje em dia, e tem gente que até acha que ele é o anticristo, e aí eu imagino, será que os bruxos no mundo inteiro amaldiçoariam um futuro anticristo? Anyways, quem acredita piamente que sim, vai dizer que foi uma jogada para enganar o povo, né? E aí ele disse que ele teve um sonho em que Deus falou uma palavra, Nazgul, Nazgul. E essa palavra, lembrou ele diretamente de um filme que ele tinha assistido, que é O Senhor dos Anéis, se não me engano. Mas eu não me lembro disso no Senhor dos Anéis, então não sei se foi esse ou se foi um outro filme. E eu não anotei o nome aqui. Na minha cabeça eu tinha anotado, e talvez eu não anotei porque eu achei que eu fosse lembrar. E agora eu já não sei mais que filme que era, porque eu não me lembro dessa cena. Não que eu tenha memória boa de filmes, né? Mas, enfim, nesse filme, o Nazgûl, que é uma figura de um general, de um demônio lá, ele fala: homem algum pode me matar. E aí chega a filha do rei e ele fala: homem algum pode me matar. Ela tira o capacete, balança os cabelos e fala: eu não sou homem algum. Pega a espada, enfia dentro do capacete dele e ele morre, porque ele só podia ser morto por uma mulher. E então isso tudo está alinhado com o que ele está fazendo, que é esse mover de levantar 1 milhão de mulheres lá no Passeio Nacional em Washington DC, no governo americano. E o que o Senhor meio que mostrou para ele foi que Deus está levantando 1 milhão de Mordecais, e esses Mordecais precisam ter a sabedoria de enviar suas Estéres, e enviá-las e respaldá-las e financiá-las e simplesmente ajudá-las a fazerem o que elas foram chamadas para fazer. Mordecai não podia fazer o que só Esther poderia fazer. Então, Esther, o nome dela, Hadassah, lógico, em hebraico, mas o nome dela em grego, normalmente eles recebiam nomes de deuses, não em grego, perdão, em persa. Eles recebiam os nomes persas de entidades persas. Então, Daniel tinha o nome de uma entidade. E assim como Esther teve o nome de uma entidade, Esther Ishtar, né? Então,
A ironia do que Deus faz é pegar uma pessoa que tem o nome da entidade local, que eram Estar e Moloque e Baal, pegou a ideologia gerada por esses principados e que estava sendo hospedada por Amã, como se ele fosse um avatar hospedeiro dessas ideologias fomentadas por essas identidades, e óbvio que ideologias demoníacas. E então você vê, em relação ao tempo, né, que eles começaram a orar, o IHOP lançou o desafio de 21 dias de oração por Israel, e o Hamas, que tem o mesmo nome, Hamas, explode lá em Israel. Por causa da intercessão, as entidades demoníacas se mobilizam, acontece um momento de transbordar de iniquidade com aquela rave. Deus envia um exército de fora para trazer uma certa disciplina para o seu povo, e depois vai usar o seu povo para destruir o exército de fora, exatamente como ele faz em todas as escrituras. Mas ela que tem o nome, foi que lhe foi dado um outro nome, que é o nome do principado, vai ser usada para destruir o avatar que hospeda a ideologia demoníaca, que é para destruir o próprio povo judeu, né? Naquele tempo. E então você vê Esther se posicionando com jejum e oração para salvar a sua nação. O mesmo está acontecendo hoje nesse clamor, nessa conclamação, nesse ajuntamento, nessa mobilização. Então, Mordecai precisa mobilizar e Esther precisa entrar no seu chamado, usar da sua autoridade, se santificar, se humilhar, orar e jejuar e ir a público. Houve um momento em que Esther teve de ir a público, ela teve de colocar o seu na reta, como se diz, né? Não sei nem se essa expressão vem de um lugar bom, mas ela teve de se expor e colocar a sua vida em risco. E esse tempo está chegando em que as Estéres terão de colocar sua vida em risco. E nós vimos, junto com tudo isso, um movimento, juntando-se a esse movimento de 1 milhão de Mordecais e 1 milhão de Estéres, gentios e judeus se alinhando, porque afinal de contas nós nos juntamos para orar por Israel 21 dias lá atrás, no dia 7 de outubro, ou naquele tempo, um pouquinho antes do dia 7 de outubro. E então nós temos um mover em que Deus está movendo várias coisas ao mesmo tempo, está fomentando essa unidade entre judeus e gentios, e nas nações gentílicas está usando Estéres e Mordecais para trazer daquela própria nação, eu estou transportando, ok? Para trazer a salvação daquela própria nação por meio do jejum e da oração e da santificação e depois do ir a público. Esse movimento de 1 milhão de mulheres foi chamado para 29, 30 e 31 de julho, agora. Né? Eu escrevi sem querer aqui 2022, mas deve ser 2024. E nós com isso? Bem, nós fazemos parte dessa tríade de nações, Israel, Estados Unidos e Brasil. Tudo que acontece lá, um pouquinho depois acontece aqui. Aqui no caso do atentado, aconteceu aqui primeiro, depois aconteceu lá. E nós precisamos lembrar que nós somos a chave para a salvação da nossa nação. E o que Deus está nos dando como armas são o jejum e a oração também, primariamente. E nós depois teremos de nos expor a público, buscando aquilo que nós queremos. Amados, em algum momento, apesar de todo o medo fomentado pelos abutres supremos, nós, em algum momento, vamos ter de voltar às ruas e exigir aquilo que é o nosso direito, seja lá o que for. E a gente não vai poder, nós não vamos poder permanecer calados para sempre. Nós vamos participar do que Deus vai fazer, da retomada da nossa nação. E a gente não sabe como vai ser isso, mas nós temos de orar e nós precisamos buscar compreender qual é o enredo de Deus para cada um de nós. Qual é a sombra do sonho, a sombra profética daquilo que nós precisamos viver
né? Aquilo que Deus declarou e nós estamos vivendo debaixo daquele mandato. Vamos aproximar-nos da chama da profecia que o Senhor nos deu individualmente e vamos nos aproximar também da chama da profecia que Deus deu para a nossa nação, em nome de Jesus. Amém? Vamos selar essa aproximação e esse conhecimento do enredo e esse nosso posicionamento em jejum e oração com a ceia do Senhor. Que bonitinho o nosso meio que Brasilzinho aqui. Não sei se para vocês é mais assim ou assim. Eu não recortei, né? Se eu tivesse recortado, eu tinha tirado mais uns pedaços. Mas ele estava assim, falei, já está bem Brasilzinho. Ah, Senhor, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Tu és santo, tu és tremendo, tu és bondoso. Senhor, foi para aquela cruz o pão que desceu do céu e rasgou o véu para que nós pudéssemos ter a reconciliação com o nosso Pai, para que nós pudéssemos acessar novamente a dimensão da árvore da vida e ter a vida eterna. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos abandonou nessa dimensão terrena, o Senhor não nos abandonou na perdição. O Senhor veio e nos deu a chance, a opção de entrarmos no nosso pré-destino da eternidade contigo. Obrigada, Jesus. O Senhor Jesus, naquela última ceia, ele tomou o pão e ele o partiu e ele disse: esse é o meu corpo, que foi partido, moído por tuas iniquidades, transgressões e pecados. Ao partir desse pão, o Senhor abriu o caminho novamente para a árvore da vida. Nós corremos para os braços do nosso Pai, já não mais órfãos, mas agora filhos, filhos amados, filhos herdeiros, co-herdeiros. E ele disse que se nós não comêssemos, nós não seríamos participantes. Então nós vamos comer do corpo do nosso amado, da sua carne. E então somos participantes deste corpo, nós nos remembramos a ele. Amém? Comamos. Senhor, te agradecemos pelo enredo que o Senhor escreveu para nós, a história das nossas vidas que o Senhor escreve com o dedo do Espírito Santo. Nós te agradecemos porque nós encontramos a linha que falava da salvação e nós queremos também encontrar, Senhor, o nosso chamado em Ti, para saber se nós somos ombro, cotovelo, peito, externo, estômago, fígado, rins, saber se nós somos dedos, se somos unha, para que nós estejamos dentro desse lugar, perfeitamente posicionados com as armas, as ferramentas, os dons, o chamado, a ordem que o Senhor nos deu, os exércitos de anjos que o Senhor envia conosco, para que nós tenhamos os dons funcionando, os ofícios já funcionando. Senhor, acelera-nos para chegarmos no posicionamento em Ti, em nome de Jesus. E o Brasil, nação adoradora, essa é a nossa identidade. Uma nação que adora com extravagância, com humildade, uma adoração profética em santidade, em santidade, em santidade. Nós tomamos de volta aquilo que o inimigo roubou da nossa adoração, a santidade, a intimidade, a intencionalidade. Uma adoração que destrói fortalezas, uma adoração alegre, exuberante, santa. O Brasil come de ti e entra no enredo, entra na tua história, entra na majestosa caligrafia que o Senhor destinou para nós. Em nome de Jesus, o Brasil come.
e entra no lugar certo do corpo de Cristo, ao que é chamado. Em nome de Jesus. E o Senhor também tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E Paulo completa dizendo: o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. O sangue onde está o DNA e a luz, a vida, a alma de Cristo. A alma do Messias, do Filho de Deus, do Filho do homem, do Filho de Davi, do Cordeiro e do Leão. E nós bebemos do seu sangue, porque a sua vida e a sua alma estão neste sangue. Nós queremos tudo que está nesse sangue. A nossa identidade está neste sangue. O seu chamado, enredo e profecia estão neste sangue. Nós queremos este sangue correndo em nossas veias. Então nós bebemos. Aleluia. Marababashov katirmet kriele poriando tsikiachpakat kurikandore koyalato salve. Sim, Jesus, sim, Jesus. E o Brasil bebe deste sangue porque o Brasil precisa desta luz, precisa desta vida, deste DNA, desta glória, dessa explosão. Alinha o teu país, alinha tua ovelha, Brasil, alinha-nos contigo, Deus. Alinha-nos com teu tempo, em nome de Jesus. E o Brasil bebe, amém? Do sangue de Jesus, em nome de Jesus. Lechaim. Aleluia. Glorioso Deus. Tu és lindo, santo, glorioso, majestoso. Te adoramos, te amamos, te amamos. Lindo Jesus. Leva-nos a te contemplar, Senhor. Leva-nos a te contemplar, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Leva-nos a te contemplar, ó leão vencedor, que se tornou o Cordeiro. Leva-nos a te contemplar, Yeshua Emanuel, Deus conosco na terra para salvar. Leva-nos a te contemplar, feroz Rei conquistador, o Filho de Davi, o Filho de Deus, o Filho do homem, Rei dos reis e Senhor dos senhores, que veio cavalgando num burrinho e logo virá cavalgando num cavalo branco. Leva-nos a te contemplar e a te adorar. E em ti estarmos posicionados, firmes para as batalhas que estão por vir, sabendo que já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que tanto nos amou e morreu por nós. Eu te envio e te abençoo nessa semana gloriosa. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, encontre o enredo que Deus tem para a tua vida e viva plenamente a identidade que Ele te deu. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amados. Algum comentário que eu preciso enxergar daqui? Tá tudo certo? Então vamos continuar nesse dia lindo na presença do nosso amado, agora em família, no almoço ou onde o Senhor vai te levar. Amém? Amo vocês. Ah, peraí. Tinha algum recado? Por hora não. Por hora ainda não. Perdão. Pensei, eu acho que eu tinha alguma coisa para dizer. Se eu tinha, eu esqueci, ia ficar para o Instagram, tá bom? Eu amo vocês. Shalom, shalom.